Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Josué capítulo 7, versículos 7 ao 13 nos diz: E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porque estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Esta passagem do capítulo 7 de Josué nos traz uma derrota dos israelitas. Eles que vieram, como nos registra o capítulo anterior, de uma grande vitória, quando as muralhas de Jericó caíram e eles queimaram a fogo a Jericó, segundo a ordenança que Deus havia lhes dado. Mas agora, quando se prepararam para tomar uma outra cidade pequena, de nome Ai, eles aconselharam a Josué que não deveria enviar muitos guerreiros, de 2.000 a 3.000 seria suficiente, porque eles estavam empolgados com aquela vitória tremenda da conquista de Jericó. E foram enviados 3.000 guerreiros, e ao chegarem em Ai, eles foram decepcionados, porque
nos relata aqui o versículo de número 5, e os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, e se formou, e se tornou como água. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo o que neles há, um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Deus havia falado com Josué quando o convocou para assumir o lugar de Moisés. E Deus disse a Josué, capítulo 1, versículo 5, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Uma promessa de Deus para Josué assumir o lugar de Moisés. Então, dentro dessa promessa, Josué, com todos o povo e os guerreiros, atravessaram o Jordão, e a primeira conquista foi Jericó. Era o grande obstáculo que havia. Mas agora, uma pequena cidade, em que não havia necessidade de uma grande mobilização, mas apenas de 2 a 3 mil guerreiros seria o suficiente para conquistar aquela cidade. Mas quando eles foram, eles se depararam, se decepcionaram, porque no capítulo 7, no versículo 3, aliás 1 e 2, nos diz, e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zade, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhe dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Os inimigos eram poucos, mas o pecado estava ali na tenda de Acã, porque na conquista de Jericó, Jericó se tornou maldição e nada poderia ser tomado ali de Jericó. Tudo era para ser queimado a fogo,
Mas houve um homem, de nome Acã, que, vendo uma capa babilônica, ele tomou aquela capa para si, tomou algumas pratas e ouro para si, então trouxe o anátema, trouxe a maldição no meio do povo. Os israelitas não podiam mesclar com os cananeus. O apóstolo Paulo advertiu contra o poder corruptor de um jugo desigual. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. E em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6, o apóstolo Paulo escreve: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O apóstolo Paulo está advertindo a igreja de Corinto que eles não poderiam se envolver com a corrupção do mundo, não podiam se envolver com aqueles que estavam fora da fé em Jesus. Mas ali em Corinto haviam muitos que estavam na fé em Jesus e estavam procedendo pior do que os ímpios, como nos dias de hoje acontece, e a todo momento estamos vendo pela internet coisas absurdas que estão acontecendo com aqueles que levam o nome de pastor, com aquelas igrejas que se dizem evangélicas, cristãs, estão trazendo escândalo no seu meio e trazendo escândalo no mundo. Deus é amor, mas é justiça também. Por isto que os cananeus estavam sendo julgados por causa da iniquidade deles. Casamento misto não somente corromperia o povo de Israel, mas também encerrariam os israelitas em um mesmo pacote com os pagãos. E em breve, o juízo divino aniquilaria as massas. Israel, inclusive, com a passagem dos séculos, os israelitas foram proibidos até de manter relações sociais com o povo pagão, os não israelitas. E então, os israelitas foram advertidos que eles não poderiam estar no mesmo pacote com os pagãos, porque em breve o juízo divino aniquilaria as massas, e Israel também estaria naquele meio. Deus sempre tem uma advertência. No capítulo 7 de Josué, no versículo 15, diz: e será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos,
E a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zade. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zade, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deixaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos no vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbastes? O Senhor se turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Por que foi Acã e todos os seus familiares que foram queimados? É porque os familiares de Acã, eles se comungaram com Acã naquele ato. Eles não denunciaram a toda a família, concordaram com aquele anátema que foi trazido para aquela tenda. Precisamos tomar muito cuidado a respeito da obra de Deus, a respeito daquilo que nós estamos propondo a fazer, porque Deus é Deus vivo, é Deus poderoso, é Deus conhecedor de todos os desígnios humanos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 19, nos é registrado: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando,
porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, é que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. E também nos diz o versículo de número 30, e disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, e eis que ante mim se apresentou um varão, com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória de Deus. Aqui foi quebrada a parede de separação entre gentios e judeus, pela obra poderosa, gloriosa do Espírito Santo. Pedro teve a visão, e naquela visão ele viu animais imundos, que ao judeu não poderia ser absolvido. Mas quando ele diz: Senhor, eu não como coisas imundas, Deus lhe diz: não deixe de aceitar aquilo que Deus purificou. Deus estava abrindo as portas ali, para que os gentios e os judeus pudessem estar numa mesma fé no Senhor Jesus Cristo. Essa proibição que os israelitas tinham de manter relações sociais com o povo pagão, aquele momento, aquela parede foi quebrada pela obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. E Pedro levou consigo alguns judeus para que fossem testemunha de que ele estava entrando na casa de um gentio, porque o Senhor havia dado esta revelação tanto para o gentio Cornélio quanto para ele, Pedro. Nos dias de hoje, precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Precisamos, como escreve o apóstolo João na sua primeira epístola: examinais os espíritos. Então, aqueles que querem e que estão servindo a Cristo, aqueles que aceitaram, receberam como Senhor e Salvador da sua vida, têm a salvação da sua alma e tem também o Espírito Santo, e é pela oração, pelo clamor, que o Espírito Santo dá discernimento dos espíritos que estão atuando, que hoje muitos espíritos estranhos, espíritos demoníacos, estão atuando nas igrejas e estão enganando a muitos. Busque no nome glorioso do Senhor Jesus e pela oração, porque a bênção de Deus em Cristo é pessoal. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó meu Cristo da bênção, meu Cristo da vitória, visita, Senhor, nesta hora, cada vida, Senhor, que me assiste, que está crendo nesta Tua palavra. Senhor, aqueles que estão sentindo a necessidade de se moldar para Te servir, buscando em Ti, Senhor Jesus, através da oração, o poder do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo, para não serem enganados pelas heresias, pelos falsos profetas, que fazem uso da Tua palavra, fazem uso do Teu nome, fazem uso, Senhor, do Teu Evangelho, mas para enganar, para mentir, porque estão o espírito da mentira, espírito da falsidade. Que estas vidas sejam tocadas, sejam despertadas para Te servir
em espírito e em verdade. No teu santo nome, ó Cristo, eu oro. Senhor, Israel foi derrotado porque tinha, Senhor, impedimento no seu meio. Senhor, que todo impedimento seja removido pelo nome glorioso, Senhor Jesus, para que as almas sejam salvas, sejam alcançadas no poder de Deus. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.